Sabe, quando a gente pensa em história ou memória, é muito comum imaginar uma linha do tempo super pacífica, né? Um registro perfeitamente neutro dos fatos, onde o passado simplesmente descansa. Mas e se a memória for, na verdade, um campo de batalha ativo? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai literalmente levantar o véu sobre como essas narrativas históricas são construídas, rigorosamente controladas e, o mais importante, constantemente disputadas nos bastidores da nossa sociedade. É uma verdadeira guerra, viu, sobre quem tem o direito de ser lembrado. Pô, vamos mergulhar de cabeça nisso, porque para entender como essa disputa funciona, a gente precisa questionar o básico. A história que tradicionalmente ensinam pra gente nas escolas quase nunca é apresentada como um debate. Ela chega meio que como um pacote fechado, sabe? Verdades absolutas, datas imutáveis, heróis inquestionáveis. Mas a real é que a história é um terreno de disputa constante, é super feroz. Em algum lugar, alguém decide com bastante autoridade o que vai virar estátua em praça pública e o que vai ser completamente apagado da nossa memória coletiva. E olhando para essa dicotomia aqui, o ponto central fica bem evidente. Por muito tempo, aquela visão tradicional e eurocêntrica da história ensinou que a modernidade era só um sinônimo exato de progresso, com a Europa servindo como modelo natural e inevitável para o resto do mundo. Tipo o padrão ouro, né? Mas aí o sociólogo latino-americano Aníbal Quijano propõe uma mudança de paradigma que, olha, vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele demonstra que, na verdade, a modernidade significou, acima de tudo, dominação. A Europa não virou o centro do mundo por um acaso cósmico ou por alguma superioridade inata. Ela se fez o centro ao impor um controle super violento sobre outras populações e territórios. Essa pintura clássica que a gente está vendo captura muito bem a dura realidade desse processo. Para explicar exatamente essa dinâmica de exploração, o Quijano cunhou um termo muito importante: a colonialidade do poder. O que isso ensina para a gente é que a ideia de raça não era, de jeito nenhum, um fato biológico. Na verdade, a raça foi construída sociologicamente durante o período colonial justamente para criar uma hierarquia humana. O objetivo era muito claro: justificar de um jeito racional a exploração brutal e o trabalho forçado e gratuito de povos indígenas, negros e mestiços. Ver pessoas sendo submetidas a essas condições desumanas mostra o verdadeiro e terrível custo humano para que um pequeno pedaço do mundo pudesse se coroar como grande centro. E tem um detalhe crucial. Esse sistema complexo não se baseou só na força física bruta, tá? Ele precisava de estruturas invisíveis para se manter de pé. É como se fosse um prédio sustentado por pilares fundamentais. Primeiro, a classificação racial da população. Segundo, uma exploração econômica desenfreada, que basicamente alimentou as bases do capitalismo global. Terceiro, a dominação política e cultural. E, o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, o controle rígido do conhecimento, o famoso eurocentrismo. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador notar que a América Latina não foi só um detalhe nisso tudo. Nós fomos o primeiríssimo laboratório no mundo inteiro para esse padrão global de hierarquia, exploração e apagamento, que depois, se espalhou como fogo pelo globo. E esse controle estrito do saber leva a gente para uma transição bem pesada. A gente sai daquela violência física visível para uma forma de violência intelectual profunda. É aqui que entra o conceito de epistemicídio. O que é isso? Basicamente, trata-se da destruição histórica, estrutural e do silenciamento implacável do conhecimento produzido por grupos dominados. E, gente, não é um esquecimento acidental do tipo, ops, esqueci. Não, é um apagamento sistemático e programado de tudo que não tem raiz ou aquele selo de aprovação europeu, tratando os saberes milenários como se fossem inferiores ou simplesmente inválidos. Isso ilustra brilhantemente o que a filósofa Sueli Carneiro defende ao expandir esse conceito de um jeito muito forte. O epistemicídio não é só o ato de ignorar outras culturas. Nas palavras dela, é um processo persistente de produção de indigência cultural. Ou seja, o poder dominante bloqueou ativamente o acesso ao aprendizado formal e meio que sequestrou a capacidade dessas populações de produzir um conhecimento que fosse validado pelo sistema. Isso gerou uma inferioridade intelectual completamente artificial. E, parando para pensar, isso explica por que ainda hoje tantos conhecimentos e medicinas ancestrais são tratados como mero folclore ou misticismo, enquanto o saber de origem europeia ganha automaticamente o status absoluto de ciência. Para trazer toda essa teoria densa para uma realidade mais palpável, é só a gente olhar para os livros didáticos convencionais. Sabe aqueles que estão em quase todas as salas de aula? A chamada história oficial usa justamente essas ferramentas educacionais do nosso dia a dia para reproduzir bem silenciosamente as narrativas hegemônicas. Quando se coloca repetidas vezes a arquitetura clássica europeia, os pensadores de lá e as vitórias deles como padrão absoluto de civilização e patrimônio cultural, sabe o que acontece?
As lutas complexas, os saberes e as conquistas gigantescas de grupos subalternizados são apagados, sem fazer barulho nenhum, das páginas que as nossas crianças estudam todo santo dia. E é exatamente isso que estabelece um campo de batalha contínuo na educação. De um lado, a gente tem a história oficial atuando de forma super rígida. Ela frequentemente defende os interesses de quem já está no poder, sabe? Enclausurando o conhecimento e meio que varrendo a desigualdade histórica para debaixo do tapete. Tudo para projetar uma imagem mais pacífica e positiva. Mas em contrapartida, surge a história pública. E essa é uma abordagem totalmente diferente. Ela é aberta, viva, colaborativa. Ela quebra de vez essas barreiras institucionais de vidro e dialoga ativamente com a sociedade. A ideia é construir, debater e registrar a história todo mundo junto, de baixo para cima. Agora, o que é realmente interessante sobre isso aqui é que a história pública não é só uma teoria bonita para ser debatida em fórum. Não, ela é prática viva. Olha só a comunidade indígena Enauê-Nenaue construindo essas barragens de madeira de forma inteiramente colaborativa. Eles unem técnicas tradicionais com um baita cuidado ambiental. Isso é verdadeira produção de conhecimento compartilhado acontecendo no mundo real. Isso rompe por completo com aqueles limites puramente acadêmicos e fechados, provando, sem sombra de dúvida, que conhecimento válido, vital, de alta tecnologia e eficácia é produzido ativamente lá na comunidade, na relação com a terra, e não apenas dentro dos muros de pedra das universidades. E olha, essa quebra de barreiras gera um movimento de resistência que traz mudanças fantásticas. Passo a passo, a gente está retomando a educação. Aqui no Brasil, essas leis foram cruciais porque tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas. E pode parecer chocante, mas foi só no início dos anos 2000, tipo super recentemente, que essas exigências viraram lei de fato, com a Lei 10.639 em 2003 e a 11.645 em 2008. E detalhe, não são só pequenas atualizações de currículo ou notas de rodapé. Elas criaram as condições institucionais reais para a gente finalmente começar a abandonar aquele velho discurso puramente colonial e dar voz aos verdadeiros construtores da nossa nação. Só que, claro, toda grande mudança institucional é impulsionada por pessoas de imensa coragem. E é vital a gente celebrar as mentes brilhantes por trás dessa transformação histórica. O trabalho da doutora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva é reverenciado justamente por isso. Ela foi a primeira mulher negra a integrar o Conselho Nacional de Educação no Brasil. E ela não só ocupou um espaço lá, ela reestruturou fundações. A doutora Petronília foi uma das principais arquitetas dessas diretrizes educacionais transformadoras. O legado dela representa um passo monumental, definitivo mesmo, na reescrita de como a nossa memória coletiva é preservada, respeitada e ensinada a milhões de estudantes pelo país afora. E ela faz parte de um panteão incrível de intelectuais potentes que dedicaram a vida a essa causa. A gente pode citar o Abdias do Nascimento, que, com uma voz inabalável, denunciou o racismo mascarado nas nossas instituições. Temos a brilhante Lélia Gonzalez, que cunhou conceitos essenciais e geniais como a amefricanidade, uma ideia maravilhosa que reconhece e celebra a influência profunda africana e indígena na formação cultural e política de todas as Américas. Destacam-se também o Kabengele Munanga, que desmontou cientificamente o perigoso mito da democracia racial brasileira, e a Nilma Lino Gomes, que apontou o movimento negro como um verdadeiro educador da nossa sociedade civil. Todas essas mentes lutaram de frente contra o racismo estrutural, unindo um rigor acadêmico altíssimo com uma militância incansável. Mas, é super importante lembrar que essa resistência formidável vem de muitos e muitos séculos atrás. Se a gente recuperar ainda mais a narrativa, vai se deparar com figuras históricas extraordinárias que desafiaram o apagamento. Os irmãos André e Antônio Rebouças, por exemplo, engenheiros pioneiros no século XIX, cujos projetos literalmente moldaram a infraestrutura do país, contrariando todas as barreiras raciais da época. A Maria Firmina dos Reis, que marcou a literatura como a primeira romancista negra do Brasil com uma obra abolicionista pioneira e super contundente. E temos o Luiz Gama. Ele foi vendido como escravizado pelo próprio pai, conseguiu a liberdade e virou um advogado autodidata brilhante que libertou centenas de pessoas nos tribunais. E o mais surpreendente, que revela muito sobre essas dinâmicas de memória que a gente está discutindo, é que Luiz Gama só recebeu o título oficial de advogado pela OAB mais de um século depois da morte dele. As conquistas de todos eles foram uma verdadeira espinha dorsal do movimento abolicionista. E se a gente olhar para essa espiral visual, a gente vê que esse legado interconectado revela uma linhagem poderosíssima de mulheres negras ferozes e fundamentais para a nossa história, formando uma verdadeira espiral de resistência contínua. Figuras notáveis como Luísa Maim, Teresa de Benguela e Zacimba Gabá, elas não foram meras espectadoras, não.
Foram grandes líderes de quilombos, estrategistas políticas, guerreiras revolucionárias que organizaram sociedades alternativas complexas e totalmente livres. E as histórias de bravura delas sobreviveram com muito orgulho através da tradição oral dos mais velhos, de achados arqueológicos e, olha a ironia, até dos próprios registros policiais coloniais que tentavam criminalizá-las e destruí-las a todo custo. Elas desafiaram completamente as tentativas mais violentas de apagamento, provando que a história verdadeira ela sempre encontra um caminho para emergir. Então, ao finalizarmos esse nosso mergulho profundo na construção da memória, é quase uma obrigação a gente começar a olhar ao nosso redor com olhos novos. A memória é, sem a menor dúvida, um espaço de disputa. E essa disputa silenciosa está acontecendo agora, nesse exato segundo. Na notícia que a gente lê, na aula que a gente assiste. A grande reflexão que fica martelando é: quais narrativas históricas estão sendo ativamente mantidas, financiadas e reproduzidas no nosso dia a dia hoje? Como o conhecimento que fundamenta a base da nossa sociedade está sendo moldado, e mais, por quem? E o mais importante de tudo, de quem são as vozes potentes que ainda estão ocultas nos bastidores, só esperando o momento de serem reveladas e ouvidas. Fica o convite para a gente continuar sempre questionando o óbvio e buscando incansavelmente essas histórias ocultas.